Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo falar do Senhor, falar da Tua palavra poderosa e santa. E hoje eu creio que será um dia abençoado para mim e para você. Amém? Abra tua mente, abra teu coração, permita o Senhor falar contigo e ouça o que Deus vai falar através do Salmos de número 116. A palavra de Deus diz o seguinte: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo meu Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor e cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente vê que esses salmos, aqui o autor, o salmista, ele diz explicitamente sobre o livramento que Deus dá aos seus servos. Aqui é um motivo de adoração. A gente vê que o Salmo 116 é uma pura expressão de profunda gratidão pela salvação que Deus oferece ao teu povo, que Deus oferece aos teus filhos, aqueles que buscam em Deus o socorro, buscam em Deus a salvação, buscam em Deus ter uma vida de santidade. Então a gente vê que aqui faz parte de uma série de salmos que sempre são usados de maneira especial na adoração. Então a gente vê que muitas das vezes, que nós estamos agora já no Salmo 116, a gente vê que em relatos ali da história, a gente vê o salmista clamando a Deus, depois a gente vê o salmista adorando a Deus, louvando a Deus pelo socorro, louvando a Deus pela força que o Senhor deu para vencer. Então a gente vê, irmãos, que esse salmista, ele está dizendo, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eles trazem os fatos que aconteceram naquele tempo relacionados ao êxodo lá do Egito. A gente vê que eles dizem diariamente ali em louvores, em canções, explicitamente falando da libertação do povo de Deus, dos israelitas, ali da mão da escravidão, e Deus trazendo aquele povo para perto, para o livramento, para serem livres. Então a gente vê, irmãos, que eles comemoravam, era um costume deles eles comemorarem a Páscoa ali, falando sobre essa salvação nacional que Deus tinha dado ao seu povo. Esses salmos, eles passaram a ser cantados durante a celebração. Então eles faziam uma celebração ali cantando essa letra que nós estamos lendo hoje. Alguns antes e outros depois da ceia principal da festa. Então ali onde estava tendo a ceia, a festa do Senhor, ali a gente acredita que até sugerimos que Jesus ele também poderia ter cantado esses salmos ali na noite antes da crucificação, que está lá em Marcos 14:26, que fala justamente sobre esse episódio. Olha que só que a palavra de Deus diz. Marcos 14:26 diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então foi um episódio que aconteceu, que está dizendo já no início, e tendo cantado o hino, saíram para os Montes das Oliveiras. Então Jesus estava ali com os seus discípulos, participando da Páscoa, e a gente acredita
que o próprio Jesus, o nosso Senhor, cantou esse louvor, esse hino que nós estamos lendo há 3.000 anos depois. Então a gente vê quão rico, quão maravilhoso é isso tudo, né? O peso da história de algo que, né, vai ecoar pela eternidade, o que Jesus fez por nós, não é verdade, meus irmãos? Então a gente vê que aqui no Salmo 116, o autor aqui anônimo, não sabemos de fato quem foi que escreveu, mas ele começa aqui com uma angústia de ameaças de morte, que ele está dizendo aqui, ele está desenvolvendo esse tema da dignidade de Deus para receber o louvor. E a gente vê já na introdução que ele diz que louvaria a Deus durante toda a sua vida, porque o Senhor ouviu as suas orações. Ele defende esse tema, irmãos, com versos que contam a sua história. Quantas das vezes eu e você passamos por certas situações da nossa vida que a gente pensa que não vai dar mais certo, que não vai ter mais solução, que não vai ter mais resgate. Eu falo por mim mesmo, tem dias que a gente entra numa certa tribulação, numa certa angústia, quando as coisas não começam a mais dar certo, quando as coisas começam a ficarem cheias de empecilhos e embaraço, muitas das vezes por naturalidade ou outras vezes por nós mesmos errarmos e temos a consequência, e muitas das vezes a gente se encontra em laços de morte, em laços de angústia. E o salmista aqui, olha como ele dá ênfase sobre o que ele estava passando. Ele estava suplicando aqui a Deus por algo terrível que estava acontecendo na vida dele. Ele fala assim: Senhor, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele diz aqui na linguagem, ele fala o Seol, né, que significa inferno. Então ele diz que ele estava passando por certa tribulação terrível. E ele diz aqui: Senhor, mas decorrente de tudo isso que eu estou passando, eu invocarei o teu nome, Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Irmãos, nós temos que entender que nosso Deus, ele é misericordioso, sim. Ele é longânimo, sim. Compassivo, sim. Mas nós não podemos abusar, irmãos. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos que temos que nos arrepender diariamente dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque pelo que a gente estuda da palavra de Deus, irmãos, o lado mais sensível de Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que nós podemos pecar contra o Pai, podemos pecar contra o Filho, mas se nós pecarmos, se nós negarmos o Espírito Santo de Deus, nós seremos condenados à morte, irmãos. Não terá livramento, não terá salvação para nós. Aquele que rejeitar o Espírito Santo de Deus. Então nós cremos que pela Escritura, tudo que está escrito aqui, o lado mais sensível de Deus é o Espírito Santo, que está aqui entre nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, gemidos em relação ao ser humano. Ele clama a Deus pelo ser humano. Então ele traz automaticamente para mim e para você, meu irmão, o senso da justiça, o senso do juízo, do arrependimento. O Espírito Santo faz esse papel fundamental no meio da sociedade para trazer o homem ao arrependimento. E quantas pessoas viram a costa, irmãos? Quantas pessoas não se importam com isso? Jesus morreu na cruz do Calvário, se sacrificou por mim, por você e por toda a humanidade, e as pessoas viram a costas. Ainda assim, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus ficou entre nós para nos ajudar, para nos livrar. Ainda assim, o ser humano, pelo egoísmo, ele vira as costas. Então aqui o salmista está dizendo que nos momentos terríveis que ele passava, ele invocava o nome do Senhor. Ele pedia socorro para Deus. Ele sabia das características do Senhor. Ele sabia dos pontos fortes do Senhor, que ele era compassivo, que ele é justo, ele é misericordioso. Ele quer nos salvar, ele quer trazer para mim e para você, meu irmão, a salvação, o livramento. Então a gente vê que o uso desse hino, na celebração ali da Páscoa, ele sugere a associação do sofrimento desse autor, né, com a aflição do povo de Israel ali no Egito.
que ele diz aqui: os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Que está lá em Êxodo 2:23. Irmãos, algo muito importante que nós precisamos entender é o seguinte: em todos os relatos bíblicos, quando Deus ouviu a oração de um povo ou de um homem, de uma pessoa, a pessoa se encontrava muitas das vezes em situações terríveis de desespero, e essas pessoas, elas rasgaram o coração, elas se arrependeram ou clamaram pelo arrependimento da nação em coletivo, mas houve um quebrantamento. Irmãos, para nós chegarmos ao coração de Deus, para que nossas orações cheguem até a Deus, irmãos, tem que ter um arrependimento, tem que ter uma sinceridade, tem que ter verdade nas palavras, tem que ter um verdadeiro arrependimento, não um remorso, o arrependimento mesmo, profundo. Então, para que Deus possa nos ouvir, irmãos, tem que ter verdade. Se nós formos meio verdade, ou se nós realmente não estamos sendo sinceros, não está sendo profundo do coração, irmãos, Deus, Ele não ouve. Ele não ouve. E para nós louvarmos a Deus também, assim como Ele estava dizendo que Ele cantaria, que Ele serviria o Senhor no meio da congregação, no meio de todos, para todos verem que Ele está adorando a Deus, que Ele está louvando o Senhor em espírito e verdade. Para Deus receber a nossa adoração, irmãos, temos que estar em santidade. Temos que estar em santidade. Eu ontem ouvi um vídeo muito profundo de uma revelação que Deus deu a uma irmã de 83 anos lá na Colômbia, e Deus arrebatou ela em espírito e mostrou algumas coisas, e eu acredito piamente, irmãos, na veracidade disso, e onde Deus estava mostrando a ela o povo de Deus, irmãos, não é o povo do mundo não, o povo de Deus, que está na casa do Senhor, que está adorando a Deus, e estavam todos com as vestes manchadas, com as vestes sujas, pessoas que era para estar ali adorando ao Senhor em espírito e em verdade, se protegendo contra o mal, desviando do pecado, da iniquidade, mas pelo contrário, irmãos, está sendo ali basicamente algo fantasioso, uma pessoa que está louvando a Deus, que está ali cultuando ao Senhor, mas se esquece que nada fica oculto, nada fica em omissão ao Senhor, e Deus enxerga o profundo. E ali Deus mostrava para essa irmã as pessoas, a situação espiritual que ela se encontrava. Pessoas que estavam ali adorando a Deus, mas a mente estava no mundo, estava nas coisas que queriam fazer lá no mundo. Pessoas que estavam adorando a Deus naquele momento ali, erguendo as suas mãos, lançando louvor para Deus, mas o Senhor falou que nunca nem ouviu, nunca nem subiu para Ele os louvores, porque as pessoas estavam em pecado. Então, irmão, nós temos que entender que é muito sério, a vida espiritual é muito sério, é uma luta constante. Nós matamos ursos e leões todos os dias para nós mantermos o caminho. Irmãos, é muito importante nós entendermos que estamos na última carta da última igreja, a igreja de Laodiceia. Então nós precisamos dar atenção para isso, irmãos. Temos que dar atenção que nós estamos no último momento da igreja aqui na terra. Nós temos que procurar ter a nossa santidade, procurar buscar melhorar cada dia mais. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, falando para minha mulher, falando assim: amor, nós temos que buscar nos melhorar 100%. Temos que deixar de fora tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Nós precisamos, para que nós não venhamos perecer. Porque, irmãos, se a palavra de Deus fala que quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava já nos últimos momentos da vida dele, quando entrou sobre ele o pecado do mundo, quando entrou sobre ele as enfermidades, todas as coisas ruins, que ele veio pagar o preço pelo seu sangue,
dá vida para todos nós, irmãos. A palavra de Deus fala que ele absorveu todo o pecado do mundo. O verdadeiro pecado foi nele. Um homem que era santo, puro. O próprio Deus que se esvaziou da sua glória, do seu poder. Então ele veio em condições de ser humano. Ele se esvaziou da glória dele. A palavra de Deus fala que ele saiu de ser Senhor para se transformar em homem, limitado. Mas com uma diferença. Ele tinha o Espírito Santo de Deus e quem conduzia ele todo o tempo era o Espírito Santo de Deus. Não eram as vontades dele, era a vontade do Pai. Ele fazia tudo o que o Pai queria. Não eram as vontades dele, era a vontade total do Pai. Então nós temos essa condição de viver a mesma vida de Jesus. Só que o que acontece? É onde a gente mais peca, é onde a gente mais falha, que é negar a nós mesmos. Não é viver para nós, é viver para Deus. É o que Jesus fez. Ele mortificou toda a sua vontade carnal, toda a sua necessidade humana. Ele simplesmente viveu para Deus. E ele provou para a humanidade que é possível. Porque ele conseguiu. Porque ele deixou ser conduzido pelo Pai 100%. Então, quando a palavra de Deus fala que quando veio sobre ele o pecado, um homem que era puro, que não tinha pecado, quando veio sobre ele, Deus Pai virou o rosto, porque não podia. Deus é santo. E sobre Jesus estava toda a maldição do ser humano, irmãos. Você consegue ter noção dessa profundidade? Esse laço de morte que cercou Jesus, a angústia do inferno que cercou Jesus. E Jesus absorveu toda aquela tristeza, toda aquela tribulação. Mas ele venceu por mim e por você. Por isso que Deus ele é compassivo, irmãos. Deus ele é misericordioso, ele é longânimo, mas ele é justo também. Ele é justo também. Amém? Então a gente vê, irmãos, que dando continuidade a esse salmo, o uso desse hino na celebração da Páscoa, ali ele sugere essa associação do sofrimento do autor com a aflição do povo do Egito, que a gente acabou de ler aqui. Então a gente vê que a resposta de Deus, irmãos, Deus atendeu a súplica do seu servo, do salmista. Então aqui ele fala no verso 6, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Irmãos, é muito mais simples do que nós imaginamos viver uma vida de integridade e santidade com Deus. É muito mais simples do que eu e você imaginamos, porque o Senhor é simples. O Espírito Santo tem uma forma de falar conosco simples, não tem enigma, não tem o que dificulte, a não ser o nosso eu. Tem um louvor que eu acho muito lindo, que fala que o maior vilão sou eu. O meu maior vilão sou eu. Não é o inimigo, não é o Satanás, não é o capeta, o chifrudo, não é, irmãos. O nosso maior inimigo somos nós. Porque o inimigo só tem força contra nós se a gente dá oportunidade, se a gente dá brecha, se a gente deixar ele tomar situações, ele tomar força por situações. Nós temos o poder de evitar todas as coisas em Cristo Jesus, irmãos. Quando nós colocamos o escudo, que é Deus, em nossas vidas, nós automaticamente somos fortes e temos condições de nos proteger através de Deus. Amém? Então a gente vê que essa salvação em resposta à oração do autor, ele se tornou o motivo principal para a sua adoração. Então a gente vê que a paz do servo ali que foi salvo, o salmista, Deus ele acalmou a tempestade na vida dele. E o servo ali se sossegou, que ele falou que ele ficou tranquilo. A alma, fica tranquila, alma. O socorro do Senhor já veio. Se aquieta. Então ele foi salvo de todos aqueles sentimentos, todos aqueles sentidos ruins. E assim ele encontrou tranquilidade para a sua alma. Entende? Então a gente vê, irmãos, que essa paz foi resultado direto da sua comunhão com Deus. Por isso que é muito importante eu e você, nós lutarmos por ter essa comunhão com Deus. A gente batalhar para que nós venhamos ter essa comunicação limpa com Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu e você, no nosso dia a dia, a gente vai relaxando na fé, a gente vai relaxando na nossa conduta e nós vamos colocando interferências nessa comunicação que nós temos com Deus. Eu falo por mim mesmo, a gente vê que se a gente não manter, um ritmo constante, a gente vai oscilando.
A gente está conversando com Deus, tem dia que a gente está, sentindo a presença, a gente começa a louvar, a gente começa a adorar, a gente vê que Deus está absorvendo, está ouvindo, está se envolvendo conosco. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, acontece algo para nos afrontar, algo para nos oprimir, e aí muitas das vezes a gente deixa esse sentimento entrar em nós, irmãos, e a gente acaba se esquecendo que nós temos um Deus que tem poder sobre todas as coisas e que tem livramento para mim e para você. Entende? Então a gente vê, irmãos, aqui no verso 9 que ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E todo o tempo nós temos que estar nessa presença com o Senhor, irmãos. A gente não pode servir o Senhor de longe. Nós temos que servir a Deus de perto. O ser humano de longe, irmãos, ele fica vulnerável. Lembra quando Deus falou com Pedro? Ele falou assim: Pedro, antes que o galo cantar, você me negará 3 vezes. E aí ele falou assim: não, meu Senhor, imagina, jamais farei isso. Eu darei minha vida pelo Senhor. Irmãos, quando Pedro negou a Jesus, ele estava longe. Ele estava longe. Todas as vezes que nós ficamos longe do Pai, irmãos, a gente fica vulnerável, a gente fica fraco. Nós não podemos adorar ao Senhor de longe. Eu falo no sentido figurado e no sentido literal. Não podemos ficar longe do Senhor, nós temos que estar perto do Senhor, em todos os sentidos, perto em adoração, perto estar sempre na igreja adorando a Deus, perto estar sempre tendo uma vida de intimidade, uma vida de consagração, perto. Nós só vencemos quando nós estamos perto. Lembra de Jesus? A gente vai lendo a história de Jesus, o que Jesus fazia, irmãos, ele tinha uma vida de santidade. Se alguém te perguntasse para você, o que é mais importante? A oração ou a adoração? Irmãos, entenda algo. Se um passarinho tem as 2 asas, ele não consegue voar só com uma. É com as 2. Nós temos que ter uma vida de adoração e uma vida de oração. Juntos os 2, a gente faz a obra do Senhor com excelência. Jesus, a gente vê em todo o tempo, irmãos, ele se afastava do povo, ele se afastava e ia ter com Deus. Ele ia conversar com o Pai. A gente vê inúmeras e inúmeras vezes, isso é o que está escrito, fora o que não está escrito aqui. Jesus tinha uma vida de consagração, uma vida de comunhão com o Pai. E ele era como eu e você, irmãos. Carne, sangue, sentimento, necessidades físicas, fisiológicas, todo tipo de necessidade. Tinha dor de cabeça, tinha angústia, tinha tristeza, tinha fome, tinha sede, tudo, irmãos. Ele passava pelas mesmas coisas que nós, mas o que ele diferencia de muitas vezes de nós mesmos? É que ele tinha uma vida de integridade com Deus, uma vida de santidade. Ele buscava, ele conversava com o Pai. Não era nada programado, simplesmente ele se entregava e ele ia conversar com o Pai. Ele ia orar, não era por ele não. A gente vê, acredito eu, que 2 vezes Jesus clamando a Deus por ele, para que ele tivesse um alívio. Mas todas as vezes que Jesus estava clamando, por que Jesus estava orando? Pelo teu povo. Senhor, salva a Israel. Senhor, salva o teu povo. Jesus, ele veio para ensinar nós sermos humildes, irmãos. Às vezes a gente tem que parar de olhar só para nós e nós temos que começar a ver com um olhar de águia, um olhar mais amplo para enxergar a necessidade do povo, irmãos. Nós temos que ser a luz dessa terra, o sal dessa terra. Temos que ser luz para esse povo, irmãos. Nós não podemos ser luz só para a nossa casa, tem que ser para a nação, tem que ser para o povo. Temos que trazer a palavra de Deus, assim como Jesus levou. Ele não reteve para ele, pelo contrário, ele foi abrangendo tudo, ele foi levando a palavra de vida para as pessoas. Por mais que muitos rejeitaram, basicamente todos, né? Tem até aquela passagem que fala que Jesus estava ali falando do sermão, falando da verdade, e as pessoas simplesmente não deram ouvidos, foram embora. Jesus olhou para os discípulos: e vocês não vão também? Foi onde Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida? A vida é o Senhor, em ti está a vida.
Então a gente vê que esse contraste, irmãos, sabe, da luta que o ser humano tem constantemente para manter a fidelidade com Deus, manter, sabe, a conduta real e necessária para que nós possamos agradar ao Senhor e Deus possa se agradar de nós e cumprir em nós a tua vontade. Então a gente vê que tem essa condição. Tudo para Deus existe uma condição. Deus, ele tem as maiores bênçãos para mim e para você, irmãos. Muito mais do que eu e você pensamos e muito mais do que nós necessitamos. Deus tem mais, tudo mais. Mas existe uma condição. Condição do quê? Fidelidade, aliança. Nós temos que ter Jesus como alvo, Jesus como exemplo. Como Jesus se comportava? Como que Jesus caminhava? O que ele fazia? Ele não vivia para ele vivia para o povo. Ele vivia em buscar a salvação para o povo. Ele vivia em orar e interceder pelo povo. Então nós temos que ser assim também. Porque Jesus fez isso. O que o apóstolo Paulo, um grande exemplo também, um grande homem de Deus, muito usado por Deus, ele nos ensina em suas cartas. Ei, seja meus imitadores, como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, irmãos. Temos que imitar em tudo que Cristo Jesus fez. Então a gente vê que esse salmista aqui, ele encontrou a paz em Deus, a salvação em Deus. Ele viu Deus acalmando a tempestade na vida dele e na situação dele. Então ali ele se sossegou. E ele foi salvo em todos os sentidos, encontrando tranquilidade para sua alma. E o que ele diz? Senhor, o que eu darei a ti por todos os seus benefícios para comigo? Está lá no verso 12. Ele fez uma pergunta ao Senhor. O que eu daria ao Senhor por retribuição, Pai? Por tudo que o Senhor fez por mim, por me livrar da tribulação, por me livrar do sofrimento, da angústia. Então, irmãos, olha o que homens fiéis a Deus devem fazer. Ele reconheceu aqui o valor da sua salvação e ele procura uma maneira de demonstrar a sua gratidão para com Deus. O que eu e você estamos demonstrando para Deus por tudo que Ele faz por nós, irmãos? Vamos analisar, vamos parar de ser ingratos. Entendamos que só de nós acordarmos, irmãos, já é um renovo. Só de a gente poder respirar Deus já é um renovo, já é uma vitória. Você está salvo, você está vivo. Deus não permitiu você morrer. Olha teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua esposa, os teus filhos. Acordou mais um dia, dormiu mais um dia, não faltou o pão. Irmãos, tudo nós temos que reconhecer que Deus, Ele traz para nós o sustento, o socorro, o livramento. Então aqui o salmista ele reconheceu o valor da sua salvação e ele procura alguma maneira de demonstrar sua gratidão. E como que foi essa resposta que ele fez? A resposta foi assim, simples. O próprio autor ele enfatiza aqui a resposta. A mesma pergunta que ele fez anteriormente, com um refrão. E ele falou: Senhor, eu cumprirei os meus votos a Ti, na presença de todo o seu povo. Irmãos, ali ele começa a oferecer sacrifícios, invocar o nome do Senhor e adorar a Deus nos átrios ali no templo, em Jerusalém, na frente de todas as pessoas. Foi a expressão apropriada de gratidão pela salvação que ele recebeu de Deus. Ele achou uma maneira de adorar a Deus e ser grato a Deus por tudo que Deus fez por ele. Então aqui as suas declarações não foram ocultas. Ele não omitiu, ele não guardou só para ele. Aqui é a importância do testemunho. Ele falaria abertamente da sua fé, ele falaria para todos. Olha a importância de nós espalharmos o que Deus faz na nossa vida, irmãos. Às vezes uma pessoa é salva, uma pessoa ela é transformada, ela é renovada simplesmente por você abrir a tua boca e falar o que Deus fez na tua vida. Esse é o poder do testemunho. Jesus nos ensina. Jesus foi um testemunho vivo da graça e da bondade de Deus Pai. Então aqui ele adora ao Senhor diante de todo o povo. Então eu te pergunto, o que você tem feito como gratidão a Deus por tudo que Deus já fez na tua vida e ainda vai fazer, desde que você cumpra a ordenância do Senhor, desde que você esteja debaixo das mãos do Senhor.
para Ele cumprir na tua vida todo o seu projeto que Ele projetou para mim e para você. Então, irmãos, nós temos que responder essa pergunta. O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito do meu tempo para Deus? O que eu tenho feito com o que Deus me ensinou? Eu tenho guardado só para mim ou tenho passado ao próximo? Eis a questão. Nós temos que refletir, irmãos. Estamos, como disse anteriormente, nós estamos nos últimos tempos, no último momento da igreja, no último momento da humanidade. Isso é muito real. A gente lê as escrituras, vê as promessas, vê os relatos do que iriam acontecer. Isso foi escrito há 2, 3, 4 mil anos atrás, irmãos. Desde o início o Senhor vem batendo na tecla. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tem um reloginho aí rodando. Esse reloginho já está parando, irmãos. Jesus está muito próximo de buscar o teu povo. Aquele que não está dormindo, aquele que está atento, sabe do que eu estou falando. Irmãos, é que nem a parábola das 10 virgens. Entenda? Das 10 virgens. Que eu e você possamos ser os prudentes, irmãos. Sejamos prudentes. Tenhamos entendimento do que está acontecendo no mundo, pois a volta do Senhor está muito próxima. Então, é impossível, irmãos, nós escondermos a verdadeira fé e a sincera gratidão que temos que ter com Jesus Cristo, com Deus Pai, que veio para salvar todos os pecadores. Olha o que ele diz em Marcos 8,37, irmãos. Olha a profundidade dessa palavra. Que daria um homem em troca de sua alma? Aqui é uma pergunta. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, olha a profundidade. É o que eu estou fazendo, o que você tem que fazer. Você que conhece a palavra, o Senhor está te salvando, está te libertando, está te estruturando para você cumprir isso, irmãos. Que daria um homem em troca de sua alma? Que geralmente é a humanidade que não conhece a Deus faz? Quer comprar com dinheiro a sua alma, quer comprar a satisfação, quer comprar a alegria, quer comprar a segurança, quer comprar os prazeres, quer comprar todas as coisas com dinheiro. Mas aqui Deus não está falando de dinheiro, irmãos. Jesus aqui não estava dizendo sobre isso, porque ele diz abertamente, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, olha só a situação, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, aquele que não dá importância, aquele que não dá, crédito para as palavras do Senhor, para aqueles profetas, para as pessoas, assim como eu estou fazendo hoje, aqueles que não se permitir absorver essa palavra, que não der crédito a essa palavra, se envergonhar das palavras do Senhor, eu, o Senhor, também me envergonharei de ti, quando eu vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Irmãos, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério. Se nós queremos que Jesus nos apresente para seu Pai, o Deus que está nos céus, irmãos, devemos apresentar Jesus e a sua mensagem às pessoas ao nosso redor. Temos a obrigação de levarmos o Evangelho. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de Cristo Jesus, estamos falando do caminho, da verdade e da vida. Não existe caminhos, irmãos, é um caminho, Jesus Cristo. É Ele que vai nos levar ao Pai para a salvação. Então, irmãos, vamos buscar a salvação que Jesus oferece. Ainda dá tempo. Aquele que não está disperso, entenda o que eu estou falando. Ainda dá tempo. Vamos buscar a salvação que Jesus está oferecendo, irmãos. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar ter vestes limpas, vestes sem máculas, vestes sem manchas, sem condenação. E só temos condições de ter vestes limpas, irmãos, se nós estivermos nos consagrando diariamente. Lembra de Jó? Como era linda a atitude de Jó. Por que Deus falou para Satanás? Tem visto meu servo Jó, servo fiel, íntegro, se afasta do mal. Irmãos, para Deus colocar um homem à prova, de frente ao Satanás que conhecia a vida completa de Jó,
Ele tinha que andar num caminho de santidade. A palavra de Deus fala que Jó tinha 10 filhos. E os filhos, por eles serem prósperos em todos os sentidos, eles sempre festejavam, sempre tinha festa na casa de um filho, de outro, eles sempre estavam reunidos, festejando, se alegrando na presença do Senhor. E o que Jó fazia todas as vezes que acabava uma reunião, uma cerimônia? Ele ia lá, pegava sacrifício, sacrificava ao Senhor e pedia perdão pelos possíveis pecados que os tais filhos pudessem ter cometido. Ele era prudente. Irmãos, sejamos prudentes, tenhamos vigilância do que nós fazemos com as nossas atitudes, o que nós fazemos com o nosso tempo, o que nós fazemos com a nossa mente, com o nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, temos que guardar a nossa casa, irmãos, pois a nossa casa, é o templo do Espírito Santo de Deus. Temos que ser puros perante Deus. Temos que sempre estar buscando, cada dia mais, a graça e a misericórdia do Senhor. Então, vamos buscar a salvação que Jesus está oferecendo, pois ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vai chegar um dia, irmãos, que não terá mais oportunidade. O Espírito Santo do Senhor não estará mais na terra. Se o Espírito Santo está aqui conosco, já está o mundo de pernas para o ar, irmãos. Imagina sem a presença do Senhor. Imagina sem a presença do Espírito Santo. Vai ser terrível, terrível. Então, ainda dá tempo. Busca a salvação para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, para as pessoas que Deus vai encaminhar na tua vida. Busca a salvação. Se capacita, se fortalece, se encha da palavra de Deus. Leia as Escrituras do Senhor, se capacita, que o Senhor vai te fortalecer e vai te ensinar a falar. Não tenha vergonha, não tenha medo, não venha se encovardar, irmãos. Nós temos que viver em gratidão eterna por causa da graça do Senhor para conosco. Amém? Esse é o Salmos. Andamos na presença do Senhor. É uma convocação. Vamos andar na presença do Senhor. Vamos adorar. Por mais que nós vamos passar por angústia, tristeza, Deus não vai poupar nós disso não, irmãos. Ele permite muitas das vezes nós passarmos por aflições, por desertos, por vales, mas tudo é por um bem maior, para que nós venhamos ser fortalecidos, para ter condições de pregar o Evangelho com tato, sabe? Com substância. O Senhor permite a gente passar por essas coisas para que a gente tenha condições, bagagem de poder ensinar e explicar a vida para as pessoas, para aqueles que não passaram por isso ainda. Então nós temos que ter firmamento na palavra de Deus. Amém? Hoje, o Salmos de 116 quis dizer isso para nós, irmãos. Foi o que o Senhor testificou no meu coração e permitiu eu falar para vocês. Amém? Abra tua mente, teu coração, deixa o Espírito Santo continuar falando contigo. Medita nessa palavra e eu creio que Deus vai trazer revelações ao seu coração e você vai poder fazer isso para o próximo, levar a palavra que salva. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini, eu agradeço muito pela tua atenção, agradeço por você estar aqui ouvindo até esse momento e eu creio que Deus vai te abençoar, que Deus vai trazer a restauração sobre a tua casa, vai trazer a cura sobre a enfermidade, vai trazer as portas de trabalho abertas para a tua vida, pois Deus tem o melhor para os teus filhos. Amém? Então continue em obediência, continue debaixo das mãos do Senhor e eu sei que tudo Deus fará. Assim como Deus trouxe salvação, livramento para esse salmista, assim Ele fará na minha casa e na tua casa também, desde que estejamos em obediência. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não se esqueça de entrar na página, ajude a eu divulgar a palavra às pessoas, irmãos. Então curta. Você curtindo a página, você vai fazer com que o Facebook entenda que as pessoas estão gostando desse conteúdo e ele vai publicar para as mais pessoas automaticamente. Então você ajuda a eu divulgar a palavra do Senhor e eu sei que Deus vai te abençoar também por causa disso, tá bom? Entra aqui na página, curta a página, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, encaminha, pois eu sei que você conhece pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então não hesite, compartilha. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.